Olá! Está começando uma nova fase na vida da Universidade Federal do Paraná. A partir de hoje, a maior universidade do estado e a mais antiga do país tem uma TV com uma programação voltada para a informação e o conhecimento. Nesta primeira semana da nova fase, nós vamos conversar com as pessoas que conduzem o dia a dia da universidade. E vamos começar a nossa série de entrevistas com o reitor Carlos Augusto Moreira Júnior. Este primeiro programa da nova FPR-TV é dedicado à memória do professor Arnoldo Master Pimentel, um dos idealizadores da TV. Professor Moreira, em primeiro lugar, o que representa uma TV para a comunidade da Universidade Federal do Paraná? Acho que representa a realização de um sonho, né? Sonho de muitas pessoas que batalharam durante muito tempo para que a universidade tivesse a sua TV. Sua TV vai ser importante para o curso de comunicação, a TV vai ser importante para divulgar as notícias internamente, para os membros da comunidade interna, e a TV vai ser fundamental para realmente selar o vínculo entre universidade e sociedade paranaense, que é a legítima detentora da universidade. Na medida que a TV divulga essas informações para o público vai saber o que é feito na Universidade de Bonn, o que nós podemos ainda melhorar e, fundamentalmente, vai poder ser um parceiro fiel da universidade, como tem sido já nos últimos 90 anos da nossa instituição. O senhor acha que uma TV para uma universidade pública bate bem com o conceito de utilidade pública que essa instituição deve ter? Eu acho que sim, acho que esse é o caminho mesmo. A instituição pública ela tem que se abrir de todas as formas, ela tem que ser absolutamente transparente. E acho que nada melhor que uma TV para mostrar toda a transparência de uma universidade. Bom, professor Carlos, vamos falar um pouco sobre a Universidade Federal do Paraná. O senhor é reitor há cerca de 1 ano e meio. Quer dizer, o que o senhor percebeu ao longo dessa quase metade de mandato? Quer dizer, quais são as dificuldades que o senhor encontrou, as facilidades? Quer dizer, como é que está sendo esse papel de reitor? Bom, tem sido extremamente gratificante, né? Eu acho que nós, quando assumimos a universidade, ao final de abril de 2002, nós tínhamos alguns desafios que nós saberíamos que tínhamos que enfrentar. O desafio maior, talvez, era abrir a universidade para a sociedade. E esse desafio nós temos vencido. Nós temos vencido porque tivemos, logo no início da gestão, o PROVAR, que foi o processo de ocupação de vagas remanescentes, que hoje é exemplo para todo o país. Não somente na Universidade Federal do Paraná ele ocorre, mas ocorre em outras universidades federais e também em universidades estaduais. Mas nós temos feito muito mais. Nós temos também procurado abrir a universidade no sentido de trazer a universidade para dentro, a sociedade para dentro da universidade. Nós realizamos recentemente a Feira de Profissões, que tem o objetivo de divulgar os nossos cursos para os alunos do ensino médio e que efetivamente vão entrar na universidade porque serão vestibulandos já nesse ano ou no próximo ano. Temos feito uma série de ações de extensão da universidade em áreas que anteriormente não eram nem lembradas. Nós fomos ao Vale do Ribeira, estamos no Vale do Ribeira trabalhando com assistência médica, com qualificação de docentes. O que vale sempre lembrar é a região com o menor índice de desenvolvimento humano do estado. A região mais pobre do estado, uma das 10 mais pobres do país, que fica a 80 quilômetros da sede da Universidade Federal do Paraná e que nunca nós tivemos qualquer ação nesta área. Então é fundamental que a universidade se abra e nós temos feito realmente o máximo possível para isso acontecer. Mas também nós temos conseguido consolidar um conceito que foi proposto por nós durante a campanha para reitor, que é o conceito da Universidade do Paraná, onde todas as universidades públicas do estado dão-se as mãos num espírito cooperativo e não mais com o sentido competitivo que havia antes. Isso tem trazido excelentes frutos. Nosso convênio com o Cefet, com a Universidade Estadual de Londrina, com Maringá, Ponta Grossa, Unioeste e assim por diante, tem rendido grandes frutos para a educação superior no estado do Paraná e é provável que em breve nós tenhamos uma universidade do litoral que faz com que todas essas universidades juntas possam levar ao litoral do Paraná ensino superior de qualidade e gratuito. Agora, por que é difícil essa integração das universidades, embora elas tenham o mesmo perfil as universidades públicas? Quer dizer, o senhor falou que começou esse processo agora há pouco tempo, quer dizer, já existe uma integração entre as universidades, a Federal do Paraná, o Cefet, a Universidade Estadual de Londrina, Ponta Grossa e Maringá. Por que é difícil essa integração, embora elas tenham mais ou menos o mesmo perfil? Eu acho que até algum tempo atrás
cada um queria inventar sua própria roda e cada instituição talvez quisesse sobressair mais que a outra. Nós entendemos que até por sermos públicos e por sermos instituições que nem sempre têm todo o recurso que desejaria, temos que nos dar as mãos. E fazendo isso, nós otimizamos recurso e conseguimos fazer com que a nossa atuação se dissemine em todo o estado do Paraná. E esse é o verdadeiro conceito da Universidade do Paraná, que por acaso, ou até, quem sabe, por uma questão de destino, está gravado na fachada do nosso prédio histórico, na Praça Santos Andrade. Então eu entendo que esse é um grande conceito, nós temos avançado muito com isso e, sem dúvida, eu acho que a gestão tem ganho muito utilizando esse conceito em todas as áreas. O senhor acredita que esse conceito ele possa ultrapassar um pouco as fronteiras do Estado? De repente, a gente ter uma integração maior das universidades do sul do Brasil, quer dizer, dentro do nosso espectro geográfico próximo? É até possível, mas eu costumo dizer que toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo. Vamos consolidar esse passo e daí vamos em frente. Professor, a Universidade Federal do Paraná ela é apenas 60 anos mais nova que o Estado do Paraná. O Paraná vai completar 150 anos agora. Qual que foi o papel do desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná no desenvolvimento do Estado? A gente pode dizer que eles se confundem ao longo da história? Não tem a menor dúvida, né? Existem os historiadores que dizem que a Universidade do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, foi a maior invenção dos paranaenses. E se a gente voltar para trás e observar a história da universidade e do Estado, realmente a história de progresso e desenvolvimento se confundem. A partir de 1912, o Estado do Paraná disse: nós queremos ter uma identidade. E eu entendo que a universidade foi criada até para criar a identidade do povo paranaense. A partir de então, nós passamos a ter essa identidade e passamos a nos orgulhar de ser paranaenses, porque antes éramos uma província do estado de São Paulo. Nós tínhamos um historiador na Universidade Federal do Paraná, falecido, o professor Rui Wachowski, que falava exatamente isso, que ela foi, na verdade, o fator de integração dos paranaenses foi a Universidade do Paraná. Eu não tenho a menor dúvida, até no próprio livro do professor Rui, Universidade do Mate, ele conta toda a odisseia da universidade, porque é uma verdadeira odisseia, Ney. Se a gente voltar para trás e olhar tudo o que foi feito para consolidar a universidade, é uma história maravilhosa. O prédio histórico, aquele bonito prédio que é o símbolo da cidade de Curitiba, e nós temos muito orgulho disso, ele foi construído numa situação em que não havia recurso. Dentro desse livro do Rui, ele cita um diálogo que eu acho fantástico, né? O Dr. Vitor do Amaral, o reitor, fundador da universidade na época, queria construir o prédio e perguntou se podia assinar o contrato entre a universidade e a construtora. E ficou muito em dúvida porque não tinha dinheiro. E daí perguntou ao Dr. Nilo Cairo, que era o secretário da universidade da época, e disse assim: o que eu faço? Assino ou não assino? E daí o Nilo Cairo disse assim: assina, Vitor. Depois do prédio construído e pronto, quero ver quem vai derrubar. E está lá até hoje. E acho que até a própria TV da universidade é um exemplo de que, às vezes, com muito pouco, a gente consegue fazer muito em prol da universidade e em prol da sociedade. Bom, quero retomar a conversa anterior. O senhor falou que, quando o senhor assumiu a reitoria, houve uma grande preocupação em abrir a universidade para a comunidade. E existe uma grande discussão em todas as universidades públicas que é a parceria com o setor privado. Como é que o senhor está tratando disso dentro e fora da universidade? Porque a gente sabe que existe uma resistência cultural à participação do setor privado, quer dizer, as pessoas, a cultura da universidade teme que haja uma ingerência no ensino público. Como é que está sendo trabalhado isso? Bom, nós temos um princípio do qual nós não abrimos mão. Nossa universidade é pública, gratuita e de qualidade e vai continuar assim, porque esse é um princípio que norteia toda a comunidade interna. Isto não quer dizer que nós não possamos abrir a universidade para uma série de iniciativas que são importantes para a nossa comunidade e que têm parceria muitas vezes com empresas privadas. Existem inúmeras parcerias entre empresas privadas e a nossa universidade. Eu acho e costumo dizer que o correto é uma interação universidade-empresa e não integração universidade-empresa. Nós temos o nosso princípio, nós temos a nossa entidade jurídica formada e consolidada. E a empresa privada tem a sua. E o que é importante é que elas
tenham interação, que elas possam trocar ideias, que elas possam trocar mecanismos que façam as duas crescerem, que ambos sejam beneficiados, tanto a nossa comunidade, os nossos alunos e as empresas privadas. Por que não? Nós não precisamos ter vergonha de ter esse tipo de parceria, desde que tenhamos consolidados esse norte e esse princípio de termos sempre uma universidade pública, gratuita e de qualidade. E quero dizer mais, nós temos inúmeras ações, como as incubadoras de cooperativas tecnológicas, que fazem com que essa interação seja muito mais forte e realmente tenha um reflexo direto no nosso ensino, na formação do nosso aluno e na formação do profissional, porque ele tem o campo de estágio na empresa privada e porque a universidade, através da sua pesquisa, gera um produto que pode ser aproveitado pela empresa privada. Não temos nenhuma dificuldade em fazer essa parceria, desde que as coisas estejam claramente definidas. Agora, esse tipo de parceria, ele sofre ainda resistência dentro da universidade? Eu diria que cada vez menos, né? Mas sempre é difícil você convencer todas as pessoas. E como também sofre, às vezes, problemas e resistência até na sociedade de algumas empresas privadas. Pois é, como é que é trabalhar com o setor privado? Quer dizer, o setor privado, ele aceita facilmente a Universidade Federal do Paraná, embora ela tenha uma imagem constituída, ela tenha uma boa imagem, o setor privado aceita facilmente trabalhar com a Universidade Federal, porque também existe, a gente tem que tocar nesse assunto, existe aquela visão distorcida do que é o serviço público. E a universidade é um serviço público. Como é que é esse trabalho? Eu acho que é um desafio que tanto o setor privado quanto o setor público tem que enfrentar. Na medida que é colocado um desafio para nós, pelo setor privado, em desenvolver um produto, em fazer uma pesquisa, nós temos que aceitar o desafio. É claro que o setor privado cobra cronograma, cobra resultado, mas nós também cobramos qualidade. E eu acho que é preciso uma conversa entre as duas partes para atingirmos um resultado que seja benéfico à sociedade paranaense, porque eles realmente são as pessoas, a sociedade realmente é o segmento importante dentro disso tudo. Recentemente, eu fui receber uma fazenda da universidade próximo a Castro. E no meu discurso, quando recebemos a fazenda, eu disse assim, as pessoas me perguntavam, o que a universidade vai trazer? Eu disse assim, nós temos um compromisso com a sociedade da região. Nós vamos trazer pesquisa, ensino, mas tudo a seu tempo. E esse compromisso é um compromisso de longo prazo. Não é um compromisso temporário e nem tampouco é um compromisso de curto prazo. É preciso que as pessoas entendam que a universidade tem um compromisso inalienável com a população. E esse ela vai cumprir sempre. Agora, existe resistência por parte da iniciativa privada nesse trabalho com a Universidade Federal do Paraná? O senhor encontra isso às vezes? Alguns segmentos até colocam essa situação de que nós às vezes não somos rápidos o suficientes e não produzimos resultados imediatos, mas é como eu falei, eles precisam entender a nossa forma de trabalhar. Na medida que a gente tem esse diálogo, todos os segmentos são beneficiados. Agora, isso também é uma questão cultural, porque se nós pegarmos o exemplo de outros países, é chato falar sobre isso, mas, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo dos Estados Unidos e países europeus, o empresariado ele contribui com a universidade pública. No Brasil, parece que não existe muito essa mentalidade de envolvimento, muitas vezes até desinteressado com a universidade pública. Por que isso acontece, na sua opinião? Eu concordo com você, mas acho que a gente está mudando. Recentemente eu fui procurado por um grupo de empresários que quis fazer a associação e quer fazer a Associação de Amigos da Tecnologia, das Engenharias. São ex-engenheiros formados dentro da própria instituição e que querem ajudar a universidade porque entenderam que o seu sucesso também dependeu de um bom curso de graduação numa universidade pública como a nossa. Então eu não tenho a menor dúvida que as coisas estão começando a mudar. A Associação de Amigos do Hospital de Clínicas é outro exemplo de como a sociedade se interessa pela universidade. Mas não tenha dúvida, numa comparação com países como os Estados Unidos, a Inglaterra e a Comunidade Europeia, que tem uma tradição de parceria e ajuda de empresas e empresários para a universidade, nós estamos muito atrás, mas estamos caminhando. Professor Moreira, o senhor é médico, mas no cargo de reitor, na verdade, tem que ser muito mais economista do que médico. O senhor trabalha com um orçamento que tem suas limitações por conta principalmente do comprometimento com a folha salarial.
Como é que se faz para trabalhar com um orçamento tão reduzido, tendo que investir, tendo que financiar a pesquisa? Como é que é essa conta mágica? A questão da profissão, médico, economista, administrador, ela na realidade importa pouco, porque todos nós, em qualquer área de atividade, temos que decidir. Quando o médico está com o paciente na UTI, tem que administrar medicamento e tem que decidir rapidamente, ele também faz um processo de decisão. Mas não dá para cortar o medicamento. No caso do orçamento, o senhor tem que cortar. Muitas vezes tem que trocar de medicamento por um mais barato e muitas vezes a gente tem que optar por alternativas mais simples e muitas vezes efetivas. Então eu acho que efetivamente nós temos um problema de orçamento e ele é público e todas as pessoas sabem. De um orçamento de mais ou menos 300 milhões, 275 milhões são exclusivamente para pagamentos de pessoas, de pessoal, tanto da ativa quanto professores aposentados e servidores aposentados. Portanto, sobra para a universidade menos de 25 milhões de reais por ano para custear todo o ensino, pesquisa e extensão realizado dentro da universidade. É muito pouco. Nós temos 30 mil alunos. Nós temos 20 mil alunos de graduação, temos 11 setores, temos 3 mil alunos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado. Enfim, essa grande gama, esse grande número de alunos precisa atenção. Aí nós temos que dar o jeitinho, dentro das nossas possibilidades. Mas é claro que nos falta recurso. E se o MEC pode nos ajudar com mais recursos, por favor, que nos ajude. Mas nós temos feito nossa lição de casa e temos feito nosso trabalho. Nós temos feito uma reforma administrativa muito importante na universidade, o que otimizou recursos e permitiu investimento em outras áreas. Nós temos tido uma parceria muito estreita e eu quero aproveitar e fazer o meu agradecimento a todos os parlamentares paranaenses, tanto da bancada federal, senadores, deputados federais e também da bancada estadual e vereadores de Curitiba que nos ajudam dentro das possibilidades. Nós temos emendas parlamentares que foram feitas em prol da Universidade Federal do Paraná e esperamos que elas saiam ainda este ano. Você sabe, as emendas costumam sair mais no final do ano, no final do orçamento, e tem que ser gastas rapidamente dentro do exercício, e a gente está com tudo pronto esperando que esse recurso chegue. E temos feito parcerias com algumas instituições que fazem a colaboração, a contribuição em recursos financeiros, desde que nós tenhamos também uma contrapartida, e são inúmeros órgãos de pesquisa, tanto federais, estaduais, como também entidades privadas, e temos conseguido. É claro que podemos fazer mais, é claro que precisamos mais recurso, mas estamos no caminho. Agora, sempre também tem os recursos suplementares que a universidade tem que correr atrás ao longo do ano por conta de imprevistos. Como é que é o convencimento junto ao ministro da Educação? Quer dizer, provar que os nossos projetos são mais importantes ou tão importantes que de outras universidades? Esse é um desafio que o MEC tem e tem que implantar. Porque os ministérios anteriores, pelo menos o MEC anterior, do governo anterior, tratava todos iguais. E eu sempre digo e disse ao ministro Cristóvão, durante a aula inaugural aqui em Curitiba, e disse a ele pessoalmente, não se pode tratar desiguais de forma igual. Se nós temos feito a nossa parcela para abrirmos mais vagas, para preenchermos vagas ociosas, para levar a universidade à população carente, vamos começar a alfabetização que ele tanto quer, nós temos que ter contrapartida. Infelizmente, até agora, ela não foi dada. O MEC está numa fase ainda inicial, são 8 meses de gestão que o ministro tem, mas esperamos que para o próximo orçamento de 2004, a matriz de rateio orçamentário beneficie aquelas instituições que têm feito a sua parte. Ok, professor Moreira, eu quero agradecer muito pela sua presença no nosso programa, nessa nova caminhada da TV Universitária. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou conversar com o diretor do setor de Ciências da Saúde. É só um instante.
Neste segundo bloco do programa, eu vou conversar com o diretor do setor de Ciências da Saúde, professor Rogério Andrade Molinari. Ele é médico nefrologista. Professor, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor explicasse como que é a estrutura do setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal. O setor de Ciências da Saúde atende 6 cursos de graduação na área da saúde, os cursos de medicina, de odontologia, de enfermagem, de terapia ocupacional, de nutrição e de farmácia. Ainda atende cursos de pós-graduação sensu estrito, que são cursos de mestrado e de doutorado, e eles são os cursos de pediatria, de medicina interna, de ciências farmacêuticas, de clínica cirúrgica, de toxicogeniologia e de enfermagem. Atendemos ainda cerca de 40 programas de especialização, formação de mão de obra especializada para o mercado. E ainda dividimos um grande programa de extensão com o Hospital de Clínicas. Este programa de extensão atende a comunidade externa à universidade e é talvez a maior fachada da universidade para a comunidade externa no estado do Paraná. Quer dizer, essa na verdade, o setor de Ciências da Saúde, a saúde, é a maior interface que a universidade tem com o público. Qual que é o peso disso para o setor? Sem dúvida nenhuma, o setor de Ciências da Saúde tem essa capacidade de visibilidade e todas as estratégias que são desenvolvidas no Hospital de Clínicas e em outras áreas do setor de saúde impactam diretamente na sociedade. E quando nós acertamos, a qualificação da universidade fica muito aparente. E é lógico que dividimos as graves dificuldades que enfrentamos em um país como o nosso, em crescimento e com algumas dificuldades de financiamento na área da saúde, principalmente. Como é que vocês fazem para trabalhar exatamente essas linhas de pressão? Porque, na verdade, tem a linha de pressão que é de uma escola superior, a linha de pressão de uma cidade que demanda de serviços de saúde, de um estado que demanda serviços de saúde e de estados vizinhos que também demandam esses mesmos serviços de saúde que vocês têm que atender a bem todas essas frentes. Quer dizer, é uma guerra com várias frentes de batalha. Como é que vocês trabalham com isso? Sem dúvida, na área da saúde, o ensino não pode estar desvinculado da prática. E os nossos cursos, de modo geral, têm 3 fases. Uma fase que é básica, fundamental, onde os aspectos científicos são abordados. Depois vem uma parte que é chamada clínica, onde, de modo geral, os conteúdos práticos são desenvolvidos. E, finalmente, uma parte que é chamada profissionalizante, onde se aprende a trabalhar em condições absolutamente reais, prestando serviço para a comunidade. Lado a lado com profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, enfim, toda a gama de profissionais, e ainda prestar serviço para o cliente em situações absolutamente reais. Estas pressões trazem graves dificuldades no aprendizado, mas elas são inerentes ao processo de ensino. E o conteúdo humanista, muitas vezes, é desenvolvido nesta hora. Pois é, isso que eu queria que o senhor explicasse. Na verdade, vocês trabalham com o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Quer dizer, trabalha-se com a vida e com a morte, contra a morte, na verdade. Exatamente. Quer dizer, o setor de saúde. Isso significa uma pressão muito grande, uma pressão psicológica para todos os profissionais que estão envolvidos nessa área. Como é que vocês trabalham essa questão? O conteúdo humanista, que é toda essa dificuldade, é transferido, na verdade, não de uma maneira formal, mas muitas vezes informal, entre o professor ou o técnico que nos ajuda a ensinar e o aluno. E ele absorve a líder destes problemas todos, a dificuldade de recurso para comprar a medicação, a dificuldade de deslocamento da cidade de origem para o município de Curitiba para ter o atendimento e todas as dificuldades inerentes que todos nós lemos no jornal e vemos na televisão de um sistema de saúde em formação, em crescimento. O nosso aluno deve aprender a lidar com essas dificuldades, porque ele vai trabalhar nesta comunidade. Ele não vai trabalhar em uma universidade no futuro. A grande maioria deles vai trabalhar nas pequenas cidades, nas médias cidades e alguns nas grandes cidades, lidando com toda a espécie de problema. Um dia eu vi uma entrevista de um professor da Universidade Federal do Paraná, também um médico, ele falando que talvez faltasse um pouco para os profissionais de saúde uma formação humanista mais voltada para a filosofia, por exemplo, para ajudar a entender melhor esses problemas. O senhor concorda com isso? Concordo. No currículo que nós estamos tentando modificar, e provavelmente isso deverá entrar em operação a partir do ano de 2004, estão incluídos diversos conteúdos humanistas agora formais. Nós não podemos mais
ter certeza de que os conteúdos estão sendo transferidos de modo informal. E, portanto, estamos implementando diversos conteúdos em vários momentos do currículo médico e em outros currículos da área da saúde, estes conteúdos humanistas de maneira organizada, um pouco de antropologia, de filosofia, de psicologia, de maneira articulada. O setor de ciências da saúde, ele realiza projetos de grande porte dentro da universidade. Sem dúvida. Nós participamos de diversos projetos com abrangência nacional e muitos internacionais. Nós temos diversos programas de alta complexidade, de alta tecnologia sendo desenvolvidos. Pode citar alguns? Um importante e que tem reconhecimento nacional é o programa de transplante de medula óssea. É um centro de referência nacional, ele tem grande participação na comunidade internacional, ele é um dos pioneiros no Brasil. Outros programas como a área de neurologia, onde existem diversos profissionais trabalhando em doenças que são de difícil diagnóstico e que têm complexidade no seu diagnóstico, esse é também uma área de atuação da nossa universidade. Na área de pediatria, da mesma forma, a atuação na área de câncer pediátrico é extremamente importante. Nós temos grandes parcerias com universidades estrangeiras. Saindo um pouquinho da área médica, a Ciências Farmacêuticas desenvolve um grande programa com o desenvolvimento de novas medicações, inclusive fitoterápicos. Nutrição, odontologia e enfermagem têm da mesma forma diversos programas de abrangência na comunidade que a tornam importantes na formação do tecido social, da compreensão da diversidade na área da saúde. E a dificuldade, o desafio é trabalhar de forma integrada, de forma articulada, na verdade. O senhor falou em parcerias com instituições estrangeiras. Qual que é a visibilidade que o setor de ciências da saúde, que o trabalho que ele desenvolve, tem junto a essas parceiras estrangeiras, essas parceiras internacionais? Nós temos tido a felicidade de trocar grandes experiências e poder capacitar docentes e, inclusive, servidores técnico-administrativos da nossa universidade em diversas instituições americanas e europeias. E esta parceria tem sido extremamente gratificante. Os nossos profissionais, os nossos docentes, os nossos servidores técnico-administrativos são encarados como servidores ou como pesquisadores muito eficientes e extremamente dedicados no âmbito das escolas no exterior. De tal sorte que a grande maioria deles goza de diversas visitas subsequentes à sua ida inicial. Quais são as grandes linhas de pesquisa hoje do setor de ciências da saúde? Elas têm um viés mais curativo ou profilático, de prevenção? Eu vou me permitir não citar todas, porque certamente vou me esquecer de algumas. Com certeza. Mas eu diria que nós temos, por exemplo, na área de enfermagem, diversas linhas na área de prevenção e de profilaxia e de ação na comunidade, extremamente importantes. Na área de nutrição, da mesma forma, ações de profilaxia e de prevenção de doenças e transtornos alimentares. Na área médica, nós igualmente dispomos de pesquisa e de aplicação na área de prevenção de doenças, mas também na área diagnóstica e na área terapêutica. Portanto, eu diria que nós trabalhamos em todas as frentes. Temos nos atentado cada vez mais para o aspecto profilático e prevenção, que não era a história da saúde nos tempos passados. Isso não está acontecendo só na Universidade Federal do Paraná, mas também no mundo como um todo. Cada vez mais você percebe que a atividade preventiva e profilática é custo eficiente, apesar de exigir um investimento inicial um pouco maior. Quer dizer, esse conceito de saúde sofisticada, é claro, ele tem que ser trabalhado na cabeça dos profissionais do setor, mas também eles têm que ser preparados para trabalhar com as coisas simples, com as ações preventivas. Exatamente. Esse é o nosso desafio, trabalhar integrado, todos os profissionais articulados na área da saúde, até com outros profissionais, vendo que nós precisamos trabalhar com recursos finitos. E a maneira ótima de trabalhar com recurso finito é necessariamente investir em prevenção e em profilaxia. Claro, não perdendo de vista de que temos que ter também alta tecnologia, porque prevenção hoje vai trazer benefício daqui a 10, 20 ou 50 anos. E, portanto, nesse período todo, nós precisaremos ainda de alta tecnologia. Não imagino que a gente possa prescindir de nem profilaxia, prevenção ou de alta tecnologia. O
senhor falou em recursos e eu quero pegar esse gancho. O setor de saúde, não o setor da Universidade Federal, mas o setor de saúde, enfim, de uma cidade, de um estado, de uma nação, ele consome muitos recursos. Como é que são destinados os recursos para o setor de saúde da Universidade Federal? O setor de ciências da saúde é o maior setor dentro da Universidade Federal do Paraná em número de professores, são aproximadamente 400 professores. Em alunos totais, nós somos um dos grandes setores, talvez não sejamos o maior, mas os nossos cursos têm a maior duração. Nós temos uma porcentagem, uma fatia do orçamento da universidade que é proporcional a este porte e à duração dos nossos cursos. Nós somos o setor com maior participação nos recursos da universidade. Entretanto, temos o maior número de professores e um dos maiores alunados, além de uma grande extensão territorial. Temos praticamente 3 campi em Curitiba, um na área do Botânico, a nossa sede campestre, como se diz, um na área central e os hospitais universitários, que hoje são 3 hospitais, não só mais o Hospital de Clínicas, mas também a Maternidade Vítor Ferreira do Amaral, pioneira dentro da comunidade de Curitiba, e também mais recentemente o Hospital do Trabalhador, que é uma interface entre o Estado, o município e a universidade. Esse trabalho tem sido muito gratificante, apesar de trazer diversas dificuldades. Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito especificamente dos hospitais, porque quando a gente fala em setor de saúde, as pessoas pensam automaticamente no Hospital de Clínicas. Na verdade, não é só isso. O senhor falou também, tem o Hospital do Trabalhador e a Maternidade Vítor Ferreira do Amaral. Como é que é o trabalho nesses outros 2 hospitais que são não tão conhecidos do grande público, mas que têm uma grande participação da universidade? O Hospital Vítor Ferreira do Amaral, o Hospital Maternidade, tem uma característica especial. Ele é um hospital da mulher, dedicado à mulher. Além da ligação afetiva com a história da universidade. Exatamente. Além da ligação afetiva, ele foi desenvolvido como maternidade lá no início do século passado. E, portanto, ele tem uma importância muito grande. Ficou muito tempo desativado e foi novamente ativado com uma parceria município, Estado e universidade. Já o Hospital do Trabalhador não é um hospital da universidade, é um hospital onde a universidade participa com o que ela tem de melhor, que são os seus recursos humanos, os seus recursos científicos e os seus recursos humanistas. Diferente do Hospital de Clínicas, onde a universidade detém todo o controle. Então, nós temos várias experiências. Mas tem uma característica diferente do Hospital de Clínicas, porque ele é um pronto-socorro municipal. Exatamente. Quer dizer, é uma linha de frente de uma guerra diária de uma grande cidade. Aliás, pode-se dizer que o Hospital do Trabalhador hoje tem um dos pronto-socorros mais eficientes, dito pela Secretaria, dentro da região de Curitiba. O que nos deixa muito gratificados, porque ele envolveu grande trabalho da universidade e ainda mantém esse trabalho, e é uma área que nos faltava no Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas, até pela localização, ele não é próprio para o trauma. É difícil chegar no hospital. Eu queria saber, para a formação dos profissionais, foi importante essa participação no Hospital do Trabalhador? Sem dúvida, ela é vital na preparação de profissionais mais completos nas diversas áreas da saúde. Então, o pronto-socorro do Hospital do Trabalhador é vital para a universidade, é vital para a formação de quadros apropriados para qualquer sistema de saúde, não só para sistemas terciários, como é o caso do hospital. Além disso, a universidade hoje gerencia postos de saúde. Postos de saúde 24 horas do município de Curitiba, onde o atendimento primário e secundário é realizado. Então, hoje a universidade tem o espectro todo. Ele tem a área de trauma, a área de urgência e emergência clínica, a área de atenção primária e secundária e, claro, a grande área de atendimento terciário altamente especializado, representado pelo nosso Hospital de Clínicas, um marco na história da medicina do Paraná. Tá ok, professor Rogério Molinari, eu quero agradecer muito sua presença no nosso programa, participar dessa nova fase da TV da Universidade Federal do Paraná. E nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, eu vou conversar com o diretor da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. É só um instante.
neste terceiro bloco do programa eu vou conversar com o diretor da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, o professor Alípio Santos Leal Neto. Professor, em primeiro lugar, a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, embora pouca gente saiba, ela é mais antiga que a Universidade Federal do Paraná. Gostaria que o senhor contasse essa história. É uma história antiga, ela começa em 1869, quando o Brasil ainda era um império. E ela foi fundada pela comunidade alemã. Disso, então, depois, com o tempo da guerra, mudou o nome em função da guerra, passou a ser o Colégio Progresso, depois a Academia Progresso, depois a Escola Técnica de Comércio da Universidade Federal e agora a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Ela começou como uma escola privada. Perfeitamente, uma escola privada da comunidade alemã. E daí, com aquela discriminação do tempo da guerra, ela foi mudando então o seu perfil. Mas é antiga também, né, não só na tradição e na qualidade. Para você ter uma ideia, ainda nesses dias eu encontrei um registro, né, do Inspetor-Geral de Educação, né, do Paraná, de 1904, e que já dizia que a escola da Comuna Alemã era uma escola de primeira ordem. Agora, uma coisa que também pouca gente sabe, que durante muito tempo ela sustentou financeiramente a Escola de Direito, que hoje pertence à Universidade Federal do Paraná. Esse também é um fato concreto, né? Por muito tempo ela foi, né, o suporte orçamentário da Escola de Direito. Então os alunos de Direito tinham escola gratuita, enquanto que os alunos do curso de Comércio da Escola Técnica, né, tinham que pagar as suas mensalidades. Muitos professores da Faculdade de Direito também davam aula na própria Escola Técnica. Mas depois, com o tempo, né, com a federalização da universidade, com o orçamento próprio, a Faculdade de Direito perdeu o interesse pela escola. E perdendo o interesse, né, queria que ela deixasse, então, o espaço, né, e aí nós tivemos aí uma dificuldade muito grande, né, foram cerca de 20 anos aí em que nós tivemos que brigar, inclusive, pelo espaço físico das salas de aula, para poder se manter e assim por diante. Até que em 1982, né, houve uma decisão definitiva do Conselho Universitário em fechar essa escola e que nós não obedecemos. Era para não fazer mais matrículas, já que eles não conseguiam nos tirar de dentro da universidade, então não se fariam mais matrículas. Não fazendo matrículas, os cursos iriam, né, automaticamente sendo encerrados ao final do terceiro ano. Nós nos insurgimos contra essa decisão, fizemos matrícula, e no dia da aula inaugural, né, ela funcionava ali ainda no prédio histórico, ali na Praça Santos Andrade. O prédio todo foi fechado para que não houvesse aula. Eu mandei reunir os alunos na escadaria, eu era recém-chegado, né, isso foi em março de 83, e dei aula inaugural ali na escadaria. No dia seguinte, né, lógico, chamei a imprensa, e no dia seguinte, né, as portas estavam abertas, as luzes estavam acesas, e daí nós fomos discutir em outras instâncias, né, a manutenção ou não da escola. Mas esse foi, né, um marco realmente revolucionário. Esse ato de rebeldia institucional, uma rebeldia, etc., contra o Ministério da Educação, ele teve alguma consequência para a Escola Técnica depois, nos próximos 20 anos subsequentes? Teve. Esse foi o ato da redenção da Escola Técnica. Porque até então realmente estava difícil. E não foi contra o Ministério, foi contra a administração central da universidade da época e a administração setorial, né, do setor de ciências sociais e aplicadas na época, né, ciências jurídicas, sociais e aplicadas, que não tinham interesse em manter a escola. E aí então vem toda uma história, né, de reversão desse quadro, a começar pelo próprio Conselho Universitário, onde o professor Riad Salamuni teve um papel, né, fundamental, ainda como diretor do setor, né, de tecnologia. Ele já, né, no Conselho Universitário teve um papel fundamental, e aliado a ele estiveram o professor Faraco, né, o professor Otelo, né, que inclusive era do direito, que nos defendia, e começamos a reverter esse quadro. Depois, com a eleição do professor Salamuni, então mudou completamente, né, porque daí aqueles que queriam tanto fechar a escola, quando o professor Salamuni foi eleito, foram ao gabinete dele pedir então o fechamento da escola. Ele disse que ia pensar no assunto e pensou bem, né, e deu a resposta. Ele vinculou a escola, tirou do setor das sociais aplicadas e vinculou diretamente ao seu gabinete. E aí começou uma mudança completa da história. Institucionalmente, como é que a escola está situada em relação à Universidade Federal do Paraná? Bom, hoje é o complexo Riad Salamuni, né? O Conselho Universitário recentemente aprovou, inclusive, esse nome em homenagem ao professor, justo reconhecimento.
E também na gestão do professor Faraco nós passamos a ter então a expansão já da escola e depois na gestão do professor Faria muito mais, onde nós passamos a ser um setor da universidade. E agora na gestão do professor Moreira, ele também tem um carinho muito grande, porque até o bisavô dele foi diretor dessa escola no tempo que era Colégio Progresso. Então nós temos aí visto, que ele tem tido um carinho muito grande por essa escola, tem sentido a importância do ensino profissional hoje no contexto do momento que nós estamos vivendo, e principalmente nesse momento em que o governo do Estado, na gestão anterior, acabou encerrando a maioria dos cursos técnicos no Estado do Paraná. E isso tem chamado a Universidade Federal a uma demanda de atendimento muito grande, porque está represada. E nós estamos estudando, não só a expansão que nós temos dado já nessa gestão, tanto com o professor Moreira na reitoria, quanto conosco lá na Escola Técnica, mas como também temos vários projetos para atender essa demanda que, infelizmente, o Estado ainda não está conseguindo atender. Agora, durante muito tempo, a Escola Técnica da Universidade ela foi pouco conhecida do grande público. Na verdade, o referencial de escola técnica no Paraná era a Escola Técnica Federal, o Cefet. Por que aconteceu? Por que ela ficou pouco conhecida do grande público? Porque nós temos uma fase, inclusive, do desenvolvimento econômico do Estado do Paraná, onde o Cefet, a antiga Escola Técnica Federal, hoje Cefet e agora a Universidade Tecnológica, se envolveu muito mais com o trabalho na área industrial, enquanto que nós trabalhávamos especificamente na área de comércio e na formação do curso técnico em contabilidade. Então, dirigido por uma clientela específica. Então, normalmente já eram alunos que vinham dos escritórios de contabilidade, filhos de contadores, enfim, pessoas que tinham alguma afinidade ou que tinham vontade de fazer apenas a contabilidade. A partir de 90 é que vem, então, a diversificação, em outras áreas do comércio, como vem transações imobiliárias, recentemente agora também a administração de empresas, secretariado, criamos o técnico em informática. Hoje já temos o tecnólogo em informática, já de nível superior, dentro da própria escola técnica, e abrimos também a área na saúde. Começamos com enfermagem, depois higiene dental, prótese odontológica, agora já temos radiologia também. Agora em outubro nós temos, é bom a gente esclarecer, nós temos alguns cursos que são de oferta regular, cursos permanentes da Escola Técnica. Esses são ofertados através do nosso teste seletivo, aliás, que as inscrições estão abertas, até o dia 9 de novembro. Então, aqueles que tiverem interesse podem entrar na página www.etufpr.br e ter as informações sobre os cursos de oferta permanente, portanto, os cursos regulares. São quantos cursos, professor? Nós temos 10 cursos, de oferta regular, desde o ensino médio, os da área de saúde e da área de comércio. E temos outros cursos também que são parte de convênio, daí dirigidos para uma clientela específica de uma demanda que a sociedade eventualmente tem. Aí nós temos o técnico em petróleo, nós temos a massoterapia, temos a agropecuária, com ênfase em agroecologia. Hoje temos uma turma em Cantagalo, uma turma em Maringá, e existem aí outros projetos. O massoterapia, por exemplo, é de convênio, mas passa a partir de outubro agora a ser ofertado a nível técnico, de formação técnica. Quer dizer, ele foi incorporado, ele virou um curso oficial da Escola Técnica. Ele será ainda mediante convênio. A partir de 2005 será ofertado também gratuitamente como os demais. Agora, professor, durante algum tempo os cursos técnicos eles tiveram um status perante a sociedade muito interessante, quer dizer, todo mundo gostava de fazer um curso técnico. Isso caiu em desuso um certo tempo, as pessoas passaram a priorizar a formação de terceiro grau, a formação superior. Mas, nesses tempos de crise, qual é a avaliação que as pessoas têm do curso técnico? O curso técnico voltou a ser importante como era há uns 20, 25 anos? Ele sempre foi. Eu cito mas muito ele não tinha meu prestígio, assim, sim, durante um tempo. Mas eu cito o meu caso. Eu fui aluno da Escola Técnica nos anos 70. Da nossa Escola Técnica da nossa da Federal. Escola Técnica da Federal, onde sou diretor hoje, professor e diretor. Então, essa formação, quando eu ingressei no magistério, isso em 76, eu era acadêmico de Direito, mas o que me deu habilitação para iniciar no magistério foi o curso técnico em contabilidade.
E se hoje eu arrisco um palpite ou outro, né, na área técnica, na discussão dos orçamentos ou de uma outra matéria de ordem econômica, financeira no Conselho Universitário, onde a escola tem representação, não é graças ao meu curso de Direito, sim ao meu curso, né, técnico de contabilidade. E esse tipo de situação pela qual o senhor passou, pessoas com um curso superior e que procuram os cursos de nível médio, os cursos da escola técnica, ela se repete hoje? É comum nós encontrarmos pessoas que fizeram graduação, que estão fazendo graduação, estão matriculados nos cursos da escola técnica? São muitos os nossos alunos, né, que já têm graduação, já tivemos inclusive alunos com pós-graduação, com mestrado, fazendo o nosso curso de transações imobiliárias. É muito comum nós termos... Alunos de Direito fazendo transação imobiliária? Alunos não, advogados. Advogados formados, isso é formados. normal. Todo ano sempre tem 2, 3. Esse ano nós temos 3 alunos, né, que eu tive que dispensá-los porque são advogados. Né? Na minha disciplina de Direito e Legislação, eu tive que dispensá-los porque talvez até saibam mais do que eu. Né? Uhum. Então, e também, às vezes, engenheiros, arquitetos, né, no curso de prótese odontológica, né, nós já tivemos, várias vezes tivemos dentistas formados, odontólogos lá fazendo o nosso curso de prótese. Né? Então nós temos, né, aí uma participação grande de pessoas que já têm graduação. Nesse curso de massoterapia, que era básico e passará a ser técnico, nós já tivemos pessoas das mais diversas áreas, né? Advogados, engenheiros, arquitetos, né, enfermeiros, fazendo o curso de massoterapia. Por isso nos mostrou, né, o indicativo de que deve ser um curso técnico reconhecido. A Escola Técnica, exemplo de toda a Universidade Federal do Paraná, ela também trabalha com extensão? Ela trabalha aberta à comunidade, junto com a comunidade? Exatamente. Nós temos, inclusive, né, alguns projetos em andamento. Né? A escola está perfeitamente integrada com a universidade em todos os projetos da universidade. Esse projeto de Olho no Futuro, por exemplo, um dos laboratórios que está sendo usado, tanto para o curso de informática quanto para o curso de línguas, é da Escola Técnica. Temos também uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, juntamente com a Fundação Ayrton Senna, onde nós atendemos, né, uma comunidade carente próxima da universidade, que frequentam os nossos laboratórios de informática e estão tendo aí, né, esse trabalho. Além disso, também existem outras, né, atividades que, evidentemente, de acordo com a demanda e com o interesse dos nossos professores, nós vamos atendendo. Todos os professores da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná são professores da Universidade Federal do Paraná? Todos da universidade, com uma grande qualificação, né? Hoje são poucos os que não têm especialização, né? A maioria tem especialização e doutorado, mestrado, o pessoal está se qualificando. E hoje a Escola Técnica da Universidade, na área de serviços, já é referência nacional. Ok, professor, eu quero agradecer muito sua presença no nosso programa, no começo dessa nova fase da TV Universitária. Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser mais informações a respeito dos assuntos que você viu nesse programa, é só anotar os endereços eletrônicos que aparecem na nossa página de serviços no encerramento. Muito obrigado pela sua atenção.